O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. Eu queria aquela profissão que eu via também nos outros médicos mais antigos, né? Eu achava legal aquilo, achava bonito, assim. Boa noite, estamos aqui com o Dr. Guilherme, vamos fazer uma entrevista sobre profissões e escolhemos a medicina. Boa noite, tudo bem? Eu sou médico há 5 anos, formei em Teresina, na Uninova FAP, e formei em 2020, na época da pandemia, e desde então trabalho tanto com saúde básica quanto com a área de urgência e emergência, né? Atualmente trabalhando em Mirador, Paraibano e Passagem Franca. A gente planejou algumas perguntas sobre a sua profissão e gostaríamos que você respondesse. Tá. Inicialmente, o que motivou a escolher a medicina como profissão? Eu acho que, assim, primeira coisa, a escolha primeiro é de trabalhar com a área da saúde. E aí, dentro da área da saúde, você vai pensar o que é que você pode se encaixar, o que é que você se vê fazendo no dia a dia, às vezes alguma influência de alguém por fora, assim, tipo, alguém que está bem naquela profissão e você tem como exemplo, você gosta de ver aquele trabalho e tal. Então, a profissão de médico, a gente sempre não, né, mas pelo menos antigamente tinha-se muito aquela imagem legal do médico, era uma pessoa que era admirada, assim, porque você, na hora de uma dificuldade, às vezes você chama um médico e tal. E eu sempre via isso de forma bonita e eu queria aquela profissão que me desse uma situação do que eu via também nos outros médicos mais antigos, né? Eu achava legal aquilo, achava bonito, assim. Você vê chama o médico e tal, não sei o que, foi o médico que salvou e tal, assim. O cuidado com a pessoa e o que o médico podia fazer, e você via que fazia alguma coisa ali, salvava a pessoa e tinha uma diferença, então isso sempre achei legal. Teve alguma inspiração familiar ou experiência pessoal que influenciou essa decisão? Teve. Como eu falei, né? Assim, eu sempre tive a imagem de médicos, né? Assim que às vezes ia fazer uma consulta, tinha um médico que acompanhava minha irmã em Teresina, o Dr. Carlos Roberto, eu sempre achava muito legal assim a postura dele, o jeito de falar e tal. Tem alguns médicos às vezes no interior, tipo o Dr. Vicente, eu sempre achava legal assim alguém falava alguma coisa. E o principal foi uma médica mulher que eu estava na época de ensino médio, também igual vocês, e essa médica era neurologista. Ela foi a primeira neurologista do Piauí e ela deu uma palestra assim bem legal e foi uma das coisas, uma pessoa que fez assim puxar bastante para essa área, assim, para pensar mais ainda, ter certeza de que eu queria fazer aquilo ali. Como foi a sua experiência durante a faculdade de medicina? Cara, eu acho que foi uma boa experiência, né? A época que eu entrei, em 2015, a turma era pequena, então assim a gente via muita coisa, fazia muita coisa. Em relação assim, ao aprendizado na faculdade, foi bom, porque assim, a turma pequena, ela te obriga a trabalhar mais. Você tem o mesmo estágio. Se você aquele estágio ali é para 3 alunos, você tem que dar conta daquele serviço. Ou se for para 15 alunos, é claro que com 3 alunos você vai fazer mais coisa. Então assim, eu aproveitei muito a época de faculdade, né? É uma época em que você tem que se apegar, por exemplo, com algum colega que é de algum período à frente para pegar material, para pegar estágio, para acompanhar fazendo alguma coisa. Você faz amizade com médicos mais experientes para você fazer as coisas, assim. Brinquei muito, né? Época de faculdade, tipo, atlética, essas coisas assim, mas também foi uma época em que a minha prática médica foi muito intensa. Então, assim, tinha estágios da faculdade, tinha estágios externos, né? Tinha estágios de coisas que eu pegava por fora,
tinha coisa que não era nem estágio, que eu acompanhava outros amigos mais experientes. E foi uma boa experiência, assim, não deixei nenhuma matéria pendente, não reprovei nenhum período. Foram 6 anos, né, que foram muito bons, assim. Tanto é que terminei e já consegui começar a trabalhar no interior mesmo, assim, com plantão, com tudo, sem problemas. Quais foram as maiores dificuldades que enfrentou durante a formação? Vamos lá, dificuldade durante a formação. Eu tenho TDAH e eu não sabia disso até certo ponto da faculdade, assim, então eu às vezes tinha uma dificuldade para parar, para estudar, para pegar, para focar e tal, entendeu? Então quem tem TDAH tem que ter um jeito próprio de estudar, entendeu? Para conseguir manter o foco, para conseguir ali não dispersar a atenção. Então, acredito assim, da faculdade mesmo, né? A faculdade era um pouco longe lá de casa, mas não era nada assim demais, né? A faculdade de medicina termina aqui assim, você às vezes tem vários estágios também. Então, às vezes você está de manhã no hospital, de tarde está em outro, tem que ter, já começa a se acostumar com a correria que é a profissão, tem pouco tempo para comer e tal, assim, mas é uma coisa que a gente que é médico vai acostumando, que a gente sempre tem essa rotina de ter uma correria no trabalho, tá? Mas é basicamente isso, é uma faculdade que exige bastante estudo, né? Então, você tem que passar por o ciclo básico, você tem o ciclo clínico, depois tem o internato que é mais prático mesmo, e em todos esses você tem que estar se atualizando, você tem que estar se mantendo ali ativo, né, nos estudos, vai ser cobrado de você cada vez mais. Você chega no internato, que é o fim da faculdade dos últimos 2 anos, e muitas vezes o seu preceptor já espera que você tenha aprendido aquilo nos outros 4 anos de faculdade, então assim, é uma faculdade que ele puxa bastante para você se manter sempre estudando, não dá para você empurrar com a barriga, entendeu? Não dá para você ir fazendo de qualquer jeito, entendeu? Mas não é nada difícil não, quem entra já entra disposto a estudar realmente bastante. O que considera essencial para quem deseja seguir nessa carreira? Vamos lá. É essencial entender que você vai ter que abdicar do seu tempo para se dedicar àquilo ali. Então, assim, desde quando você decide entrar para a faculdade, o curso todo e após a formação, tá? Eu sei que tem várias profissões que também puxam isso, mas assim, você para entrar, muitas vezes você vai ter que estudar pra caramba, você vai ter que deixar de sair, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, diversões, namorinhos e tal, para focar naquilo ali para passar. Para fazer um curso bem feito, você não deixar matéria, você conseguir ser bom naquilo ali. Porque assim, não é uma profissão que aceita você ser meia boca. Se você está sendo meia boca, você está sendo meia boca com a saúde de alguém. Então não aceita você não saber muito bem de certo assunto. Ah, isso aqui eu não vou estudar muito bem, eu vou focar mais nisso aqui que eu gosto. Tá? Não é assim. É uma área que você tem que ser bom em tudo, praticamente, né? Então assim, você não precisa ser tão especialista, mas você tem que ser bom em tudo. Isso requer o seu próprio tempo. Depois que você formar, você vai continuar se atualizando, né? Tem certas coisas que não mudam, o corpo humano é o mesmo corpo humano. Tem certas coisas que não mudam, mas você tem que se atualizar, diretrizes, protocolos e equipamentos e coisas que mudaram, medicações novas e tal. E o trabalho também, então assim, tem plantões noturnos, tem às vezes o ritmo, trabalho numa cidade na terça, saio de lá de manhã, vou para trabalhar em outra cidade, de noite já saio para outra cidade para trabalhar na quinta. Então, assim, é uma profissão que pega um pouco teu tempo. Então é uma coisa que você tem que saber disso, tá? Se você está disposto àquilo ali. Mas não é ruim, tá? Vou te dizer assim que é uma coisa que você se acostuma. Às vezes a pessoa não pensa muito nisso, aí quando vê alguém falar assim, talvez acha que é um pesadelo e tal. Não, mas não, você acostuma. Você acostuma igual assim. Tem gente que acostuma a trabalhar em outra cidade, tem gente que se acostuma a se afastar da família para ter que trabalhar e tal. É uma rotina que é meio pesada, mas dá para acostumar. Se pudesse voltar no tempo, escolheria medicina novamente? E por quê? Sim, escolheria. Faria de novo, eu não tenho esse arrependimento. Às vezes o povo fala, né? Tipo assim, acho que hoje eu não faria o mesmo curso e tal.
eu faria de novo medicina. É claro, assim, a gente vai ganhando maturidade, experiência, teria coisas que eu teria feito melhor, né? Teria estudado mais, tá? Assim, você nunca vai se arrepender de não ter estudado mais. Você vai se arrepender de ter deixado certas coisas para ver depois ou tal. Então, assim, você às vezes fica, esse dia tal eu fui para uma festinha calorada da faculdade e tal, entendeu? Essa época que eu não dei tanta atenção, então assim, não me arrependo do curso nem nada, mas eu acho que talvez algumas coisas eu teria feito até melhor do que hoje em dia, entendeu? Com a cabeça de hoje em dia eu teria feito melhor algumas passagens pela faculdade. Que conselho daria para os jovens que sonham em seguir essa profissão? Vamos lá, eu tenho visto que a profissão, ela, assim, tá na moda, né? Eu acho que as faculdades particulares, elas aumentaram de volume, tá? Tem muita vaga para medicina. Querendo ou não, tem muito lugar que vocês sabem que se tiver dinheiro para pagar a mensalidade, vocês fazem, tá? E não façam medicina só pelo status, tá? Não façam pelo status, não façam só pelo dinheiro, tá? Vão ter outras opções que lhe dão mais dinheiro do que a medicina, tá? É, eu daria uma dica que a médica neurologista que eu falei da palestra me deu assim, quando eu estava pensando em fazer faculdade ainda. Você tem que gostar de gente, tá? Você tem que gostar de gente para seguir nessa área. Às vezes o pessoal fala, na época de vocês assim, não sei se ainda tem isso, mas no meu tempo tinha. O pessoal que gosta de matemática, de exatas, vai ali mais para a área de engenharia, contador, e tal. O pessoal que gosta mais de letra vai para direito e tal. Aquilo ali, se você não tiver paciência, não gostar de gente, não gostar daquilo ali, você vai se enfadando. Então, assim, você tem que estar disposto a também, né, estar trabalhando com o público e gostar de gente, gostar de cuidar e ter essa vocação para isso, tá? Acredito que essas duas coisas, tá? Não fazer medicina por status ou por dinheiro, ou porque os outros estão falando, e ter a consciência de que você vai ter que gostar de gente, porque você vai ser seu dia a dia, vai ser atender gente, vai ser ver gente, vai ser tocar em gente, em vidas, em ter isso ali diariamente.